O sentido do sacrifício na Quimbanda e no mundo antigo por Tata Kamu-Shinzela. Desde os primeiros passos da humanidade, o sacrifício acompanha o homem como uma das expressões mais antigas da fé. Quando o ser humano ainda vivia em meio à natureza e dependia da caça para sobreviver, percebeu que a vida era sustentada pela morte. Ao abater um animal, sentia reverência e culpa. Diante da força misteriosa da vida e da morte, ele sentiu necessidade de agradecer e oferecer algo em troca. Assim, o ato de matar para comer se transformou em gesto sagrado. O sangue passou a ser dedicado aos deuses, e o fogo que assava a carne tornou-se o altar das primeiras religiões. No mundo antigo, o sacrifício não era visto como violência, mas como comunhão com o sagrado. As famílias reunidas ao redor das lareiras acreditavam que o fogo era a presença viva dos deuses e dos ancestrais. Tudo que alimentava o fogo, gordura, vinho ou grãos, era oferecido primeiro aos deuses e depois consumido pelos homens. A lareira era o coração da casa, o elo entre vivos e mortos. Quando o fogo recebia a primeira porção do sangue, acreditava-se que os ancestrais estavam sendo alimentados e mantidos vivos dentro da família. Assim, o equilíbrio entre o mundo visível e o invisível era preservado. O sacrifício tinha função cósmica. Ele não era apenas uma oferta, mas um ato que imitava o próprio processo da criação. Em muitas tradições antigas, acreditava-se que o mundo nasceu de um grande sacrifício primordial, o sacrifício de um ser divino cuja morte deu origem à vida. Ao oferecer um sacrifício, o homem repetia esse mito, recriando o mundo à sua volta e tornando o espaço sagrado. Por isso, templos e cidades eram fundados sobre o sangue, considerado o veículo da vida e a ponte entre o humano e o divino. Construir um altar sem sacrifício era como erguer um corpo sem alma. O sangue dava vida à pedra e animava o espaço, tornando-o apto para receber o sagrado. Com o tempo, o homem percebeu que o sacrifício servia a diversos propósitos: purificação, perdão, agradecimento e controle das forças da natureza. Tornou-se o principal instrumento da teurgia, a arte de comunicar-se com os deuses. Na teurgia, o sacrifício não era simples ato físico, mas rito capaz de harmonizar o homem com o cosmos. Era a chave para ascender aos mundos superiores ou descer aos inferiores conforme a necessidade ritual. Esse mesmo entendimento está presente na Quimbanda. Quando alguém é iniciado e recebe o fundamento da mão de faca, adquire o direito sagrado de sacrificar aos Exus e Pombagiras. Esse direito, porém, vem com profundo ensinamento. O homem só sacrifica porque possui razão e inteligência divina. Ele compreende os símbolos e sinais que regem o universo e cria pontes entre o visível e o invisível. Assim, o sacrifício é visto como ação sacerdotal, que reflete a própria ordem divina. Segundo Jámblico, o homem ocupa posição superior na criação por possuir razão e inteligência. A ele foi dado o poder de comandar os espíritos da terra e manipular os símbolos que estruturam os rituais sagrados. Na Quimbanda, esses símbolos são os elementos das oferendas, firmezas e assentamentos, os agentes mágicos universais. Usados com sabedoria, permitem ao Quimbanda entrar em contato com os espíritos e mover as forças do cosmos. Mas o que faz o sacrifício funcionar? A resposta está na simpatia, a afinidade natural entre todas as partes do universo. Tudo está interligado e cada coisa carrega em si a energia de sua origem divina. Quando um animal, planta ou pedra é usado num rito, serve de ponte entre o homem e o princípio divino que o criou. O sacrifício desperta essa conexão, fazendo com que as forças criadoras se manifestem. A simpatia é o que permite aos deuses estarem presentes em todas as coisas. É ela que dá poder espiritual aos atos materiais. Quando o fogo consome uma oferenda, ele não destrói, transforma. Libera a essência divina do que é material, purificando o objeto e a alma do oferente. Por isso, o fogo é símbolo universal de purificação e contato com o divino. Na alquimia, representa a transformação da matéria. Na teurgia, a ascensão da alma.
e na quimbanda é o próprio símbolo de Exu. O fogo de Exu é o fogo do submundo, o fogo líquido das entranhas da terra. Manipular esse fogo é dominar o poder da transformação. Por isso, ele é indispensável nos toques de quimbanda. O fogo recebe as oferendas, purifica e liberta. Como o fogo dos deuses, o fogo da quimbanda só aceita o que é verdadeiro e essencial. Exu é fogo em estado puro. Apenas os espíritos que compartilham dessa natureza podem habitar o seu reino, e só o iniciado que domina o fogo sem se queimar é digno de servir a ele. Mas quem realmente se beneficia do sacrifício? Filósofos antigos tentaram responder a isso. Porfírio acreditava que o sacrifício era prática inferior, destinada a alimentar os espíritos terrenos, e que os deuses verdadeiros não necessitavam de oferendas materiais. Jâmblico, porém, ensinou que o sacrifício não é para os deuses, mas para a purificação das almas humanas. Os deuses não precisam do homem, mas o homem precisa do divino. O sacrifício é o meio de restabelecer essa comunhão. Assim, ele tem função soteriológica. Salva, liberta e eleva a alma. Da mesma forma que o raio purifica a terra, o fogo do altar purifica o homem. O que é material é consumido e o espiritual é libertado. Ao participar de um sacrifício verdadeiro, o homem também se transforma. Algo dentro dele morre para que algo novo possa nascer. Por isso se diz que, se o sacrifício não mata algo em você, sua função espiritual não foi cumprida. Sacrificar é entregar e transformar o próprio interior. Na quimbanda, o sacrifício possui outra dimensão. É o fundamento da presença dos deuses na matéria. Exus e pombagiras são inteligências quitônicas, espíritos que atuam no reino da geração. Para que se manifestem, precisam de uma base material, de um corpo simbólico, de uma morada. Essa morada pode ser um assentamento, uma firmeza ou uma estátua animada. É o sacrifício que dá vida a esses corpos, permitindo que o espírito se estabeleça e se comunique. É o mesmo princípio da antiga arte teléstica, usada para dar alma às imagens. Hermes Trismegisto ensinava que os deuses terrenos são formados por elementos naturais, plantas, pedras e substâncias com poder divino. Esses elementos, unidos pelo rito e alimentados com sacrifícios e cânticos, tornam-se receptáculos da presença divina. Assim, o homem forja os deuses, não para dominá-los, mas para manter viva a ligação entre céu e terra. Essa é a mesma sabedoria que a quimbanda preserva, a arte de corporificar o espírito e tornar o invisível em presença viva. Jâmblico também diferenciou dois tipos de sacrifício, o material e o imaterial. O primeiro envolve sangue e elementos concretos. O segundo, oração e pureza interior. Cada tipo de alma precisa de um tipo de rito. As almas elevadas se conectam ao divino pela contemplação, as intermediárias pelos dois caminhos e as mais densas pelo rito material que desperta e eleva. Na quimbanda, o sangue e o fogo abrem o caminho para que o invisível se torne real. As preces e cânticos completam o rito, fortalecendo a comunhão entre homem e deuses. Compreendemos então que o sacrifício é mais que uma tradição antiga. É uma tecnologia espiritual que atravessa os séculos e se adapta às culturas. Da Grécia à África, da teurgia à quimbanda, ele mantém o mesmo propósito: conectar o homem ao divino, purificar a alma e renovar a vida. Na Bíblia, no paganismo e na feitiçaria, o princípio é sempre o mesmo: oferecer algo de valor para restaurar o equilíbrio entre o visível e o invisível. A forma muda, mas o sentido permanece. Na quimbanda, o sacrifício é o coração do toque e o símbolo da união entre fogo, sangue e espírito. É por meio dele que o quimbanda fala com Exus e pombagiras e aprende que tudo no universo é troca, movimento e transformação. Quando o fogo consome a oferenda, ele ilumina a alma humana e acende sua centelha divina. O sacrifício é o espelho da criação. Assim como o cosmos nasceu de um ato sagrado de entrega, o homem renasce quando entrega parte de si ao fogo do sagrado. Em essência, o sacrifício é o fio que une a humanidade ao mistério do divino.
ele ensina que a vida é ciclo contínuo de dar e receber, morrer e renascer. E mostra que o verdadeiro sacrifício não está apenas no sangue, mas na transformação interior que ele provoca. O fogo que arde no altar é o mesmo que brilha no coração humano. Quando ambos se unem, o homem e o sagrado se tornam um só.